é uma coisa fácil para vocês pegarem assim em 5 minutos. Mas a gente vai fazer o melhor. E outra coisa, também vocês não precisam se assustar, porque existem problemas de arrancar os cabelos. Então, nós vamos ensinar o basicão e vamos cobrar esse basicão. Porque existem problemas complicados, existem problemas simples, mas mesmo simples a gente tem que ter certas noções. Então, não se deixem levar pela primeira impressão, que a coisa é complicada, etc, etc, etc. Muito bom. No semestre passado, vocês já tiveram um curso de eletromag, vocês aprenderam força magnética, já deve ter esquecido, é óbvio, né? Força magnética QV vetor B. Olha o produto vetorial aí. Ele vai continuar a existir nas aulas de eletromag que eu vou iniciar hoje. Hoje eu vou bem devagar, eu vou com calma e não se assustem, eu repito, se vocês ficarem com dúvidas. Nada dispensa uma consulta a uma apostila ou a um livro. O livro deve ser sempre o companheiro, a muleta que a gente vai usar, ou skate, ou seja lá o que for. Está na moda falar em skate agora. Muito bom. Então, vamos começar. Aqui são aquelas tarefas, avisos sobre como vocês devem fazer, manter microfones e câmeras desligados. Se tiver dúvida, ative o microfone e pergunte. O material vai estar disponível aí nesse Fabiola Ribeiro, tá. Serão solicitadas tarefas como em sala de aula. Já sabe, aqui ela colocou utilizar folha tamanho A5. Não é bem A5, é metade da folha A4. Vocês estão vendo aqui no canto o que é metade. Dobrem a folha, você já conhece esse truque. Desculpem. Oh, vamos começar de novo? Vamos lá. Eu falei... Alô, alô, alô. Agora sim, eu estou vendo o meu microfoninho aqui verdinho. O que eu disse é o seguinte... Opa. Ué? Aconteceu, não está... Agora sim. Pronto. Eu falei, vou repetir rapidamente, para vocês não se assustarem com as novidades que vão aparecer. A coisa parece difícil, não vai dar para entender isso, mas são novidades e a gente acaba aprendendo. Quantas coisas vocês dominam hoje que no começo foi difícil. E outra, nós também não vamos cobrar pesado. Mas eu tinha acabado de aconselhar o seguinte: o amigo é sempre o livro ou a apostila. A apostila, a teoria é rápida. Se vocês tiverem um livro, melhor ainda. No finalzinho, a gente recomenda os livros, são sempre aqueles mesmos. Então, vamos lá. Isso aqui é manter os telefones desligados. Quando vocês forem entregar o relatório não, as tarefas, elas vão valer nota, vocês sabem. Aqui está escrito utilizar folha tamanho A5, metade do tamanho da folha A4. Eu quero avisar que a folha que se chama A5 não é metade da folha de sulfite A4. Então, esqueçam esse A5. Pega uma folha de sulfite, pode ser até papel reciclado. Dobra, como está explicado aqui no cantinho da tela. Façam o exercício e entreguem. Por favor, copiem o exercício.
Modo e a data de entrega serão informados posteriormente. Tá bom? Vamos lá. O que é que a gente estuda no caso de eletromagnetismo? Como é que a gente começa o estudo? Uma coisa muito simples. Aqui, ó. Faraday. Faraday é um cidadão muito famoso na eletricidade. Eu posso até dizer para vocês que ele foi o inventor da corrente alternada. Eu já vou contar para vocês a historinha. Então, vocês imaginem um ímã, uma espira e um amperímetro. O que é uma espira? Uma espira, vocês podem imaginar, é isto aqui, ó. É como se fosse um anel, ele deve ser fechado, mas ele não precisa se fechar como se fosse uma aliança. Ele pode se fechar através de um amperímetro, mas ele tem que ser fechado. Então, se vocês começarem por aqui, ó, onde está a mãozinha, segue aqui, vem. Se fosse um anel completo, ele fecharia aqui. Mas ele vem, tá? Passa pelo amperímetro, vem, e ele acaba fechar aqui. Isso é o que nós chamamos de uma espira. Ora, se vocês pegarem uma espira, no laboratório a gente faz isso. Uma espira e um amperímetro, a gente liga a espira no amperímetro, não importa agora se liga no polo positivo, que é o vermelho, esse aqui geralmente é o preto, liga no polo, não interessa, liga em qualquer polo aqui, esse fio deveria continuar até ligar no vermelho. Muito bom. O Faraday, ele tentou uma coisa que foi nova na época dele. O Faraday ele não entendia muito de matemática, não, viu? Tanto é que ele diz, aqui, ó, bom, é no próximo slide. O Faraday, ele tentava fazer o seguinte: já que corrente elétrica gera campo magnético, vocês viram isso, corrente num fio gera um campo magnético em volta. A gente põe o polegar no sentido da corrente, os 4 dedos da mão direita, fechada, eles se fecham no sentido da corrente, do campo. Olha, polegar no sentido da corrente num fio. Imagina um fio reto. Tem a corrente. Os 4 dedos da mão direita indicam o sentido do campo magnético. Ora, já que corrente gera campo magnético, isso se sabia, quem descobriu isso foi um cientista de nome esquisito, chamado Oersted. Eu nem sei se a pronúncia é essa aí. Oersted, com trema em cima do E. E o Faraday quis fazer o contrário. Ele falou, será que eu não consigo, a partir de um ímã, gerar corrente? Eu vou ver se eu posso fazer o contrário. Ele tentava de todo quanto era jeito. Por exemplo, ele pegava uma espira, punha um ímã lá dentro e ligava no amperímetro essa espira, como vocês estão vendo aqui. Esqueçam essas setinhas, sem movimento. Nada. Aí ele desligava do amperímetro. O amperímetro estava sempre marcando zero. Sempre marcando zero. Aí ele pegava um ímã mais forte, colocava dentro da espira, ligava no amperímetro. Nada. E virava o ímã para lá, para cá, mas sempre ele tomava o cuidado de desligar antes de fazer qualquer movimento com o ímã. Um dia, ele estava, acho que cheio, chateado, ele estava com raiva porque não aparecia corrente. O que ele fez? Ele tirou o ímã. Imagina ele puxando esse ímã com uma certa raiva. Quando ele puxou o ímã, este ponteiro aqui do amperímetro deu um salto, digamos, nesse sentido aqui, para a direita.
Aí ele afastou o ímã, a corrente elétrica voltou para o zero. Ele falou, ué. Aí ele voltou o ímã aqui dentro, quando ele estava empurrando o ímã para dentro da espira, apareceu uma nova corrente elétrica, só que aí ela foi no sentido contrário, ela foi lá para o negativo. Aí ele parou o ímã, a corrente voltou para o zero. Quando ele puxava o ímã, a corrente vinha indicando pelo amperímetro, vamos supor, ela percorria a espira num sentido. Quando ele empurrava o ímã para dentro da espira, a corrente ia no sentido contrário. Ora, aí ele descobriu a corrente elétrica alternada. Com o ímã parado, não existe corrente nenhuma nessa espira. Quando ele põe um ímã lá dentro, a corrente vai circular num sentido. Quando ele tira, a corrente elétrica circula no outro. Pronto, já vamos dar um passo de algumas décadas. Ele descobriu a corrente alternada. Se ele colocar e tirar este ímã 60 vezes por segundo da espira, com a mão ele não consegue fazer isso nunca. Essa corrente vai, o amperímetro mostra para a direita e para a esquerda 60 vezes por segundo. E por que eu falei 60? Porque é justamente a frequência da nossa corrente elétrica aqui. Não sei se todos no Brasil é 60 Hz, em alguns lugares é 50. Bom, mas isso não importa. Esse ponteirinho, teoricamente, ele balançava 60 vezes por segundo. Pá, 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 pá. Ok? Ok. Só que o ponteiro, esse ponteiro aqui, ele tem um certo peso, ele tem massa, ele tem uma certa inércia. Então, praticamente, ele fica parado, porque se for muito rápido, ele mal tem tempo de se deslocar para cá, você já está voltando com o ímã. Mas ele descobriu a corrente elétrica alternada. O que faltava antes, que ele demorou tanto para descobrir, era o movimento. Então, o movimento é tudo. Outra coisa que ele descobriu é o seguinte: se por acaso alguém deixar o ímã fixo e movimentar a espira para lá e para cá, acontece a mesma coisa. Por exemplo, o ímã saindo gera uma corrente para cá, digamos. Se você fixar o ímã e afastar a corrente, a espira, gera o mesmo tipo de corrente. Então, tanto faz movimentar o ímã como movimentar a espira. Por isso que nós temos dois tipos de indução. O ímã em movimento induz uma corrente. Então, essa corrente se chama corrente induzida. Ela só existe quando há movimento relativo entre o ímã e a bobina. Olha eu falando de bobina novamente. E a espira. A gente está tão acostumado a trabalhar com bobina. Não temos medida de corrente quando movemos o ímã. Espera um pouco. Não temos medida de corrente quando movemos o ímã próximo e dentro da espira? Não. Temos. Eu tô lendo embaixo, bobagem. Temos medida de corrente quando movemos o ímã próximo e dentro da espira. Não temos medida de corrente com o ímã parado. Não importa se ele esteja próximo, dentro da espira, afastado. Esse é o fenômeno. Agora, por quê? Isto aqui é uma bobina. O que vem a ser uma bobina? A bobina, ela tem um ímã aqui dentro, olha, tá vendo? Mas ela não está ligada em nada. Isto aqui é um monte de voltas. A única finalidade disto aqui é para intensificar o campo magnético gerado pelo ímã, tá bom?
Ah, uma coisa que eu não falei. Não faz mal se vocês colocarem dentro da espira, deixa eu voltar um pouquinho, o polo norte ou o polo sul. O efeito é o mesmo. A única diferença é quando você, como está aqui, ó, vamos supor, vai, esquece isso aqui. Se você enfia o polo norte, a corrente é para cá. Digamos, se você enfiar o polo sul, a corrente é no sentido contrário. Então, num sentido, você pôr no polo norte, a corrente vai, digamos, sentido horário. Você colocar o polo sul, ela vai no sentido horário. E quando você afasta, é a mesma coisa. Quando você afasta, o polo norte ele gera uma corrente assim, quando você afasta o polo sul, ele gera no sentido contrário. Então, tanto faz o polo que você usa. Isso não deve preocupar a gente. Vocês vejam uma coisa aqui. Aqui nós temos, ó, analisando o experimento, Faraday chegou à seguinte conclusão. Uma força eletromotriz é induzida na espira. Deixa eu explicar o que é isso. Força eletromotriz é aquilo que tem nas pilhas. Só que você não vai chegar lá na loja e falar assim, eu quero uma pilha de força eletromotriz 1,5 volt. Ninguém fala assim. Eu quero uma pilha. O cara fala, de quanto? 1,5 volt. É a força eletromotriz, é a voltagem da pilha, é a tensão da pilha. Nós vamos usar força eletromotriz, tensão, até voltagem. Ela é induzida, quer dizer, ela provoca na espira o aparecimento de corrente elétrica. Quando o número de linhas do campo magnético que atravessam a espira varia. Quando essas linhas, o número aumenta ou diminui, se esse ímã está indo para lá, o número de linhas que atravessam, ele pode aumentar ou diminuir. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Talvez essa espira aguente as 5 linhas de força, mas se tivesse aqui, ó, mais para cá, pegaria apenas 2 linhas de força, ou 3. Bom, esse é o fenômeno. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo que dá para acender uma lâmpada, mas esse movimento tem que ser bem rápido, porque quanto mais rápido ele for, maior a corrente que aparece na espira. Se ele for lento, ela dá uma correntinha de nada. Provavelmente nem vai acender a lâmpada. Então, tem que ser rápido. Aqui, ó, está afastando, né? Então, afastando com rapidez. Aqui não mostra isso. Acendeu a lâmpada. Se ele, ó, poucas linhas passando, a lâmpada fica apagada. Bom, então vai depender do número de linhas de campo e vai depender isso, claro, da rapidez para maior corrente. Maior rapidez do ímã, maior a corrente elétrica. O Faraday descreveu o fenômeno, mas ele não explicou o mecanismo físico. E o que é que acontece? Bom, agora vem umas fórmulas matemáticas que podem assustar um pouco vocês. Seja uma espira de área A. Não esqueçam que a espira, sendo retangular, sendo circular, a área dela é πr ao quadrado, tá bom? E se fosse uma quadrada de lado A ao quadrado e assim por diante. Você pode ter uma espira retangular, circular, de forma elíptica, né? Mas eu não sei a forma da elipse, não importa. Existe uma coisa que chama fluxo magnético, o fluxo causado pelo campo B. Vocês lembram que campo magnético é letra B e a unidade é Tesla. Ele dá uma fórmula aqui. Essa fórmula aqui, ela vem lá da fluidomecânica, viu, pessoal? Só que aqui não é campo, é a velocidade do fluido, velocidade da água que passa num cano de área transversal A. Aqui ele já dá na forma da integral. O fluxo do campo é a integral de B escalar de A.
o que vocês devem lembrar, mas não se assustem com essa fórmula. B escalar dA, mas o que é esse dA, professor? dA é um vetorzinho que se inventou para qualificar ou quantificar uma área. Seria uma área pequena, vamos dizer assim. É um vetor que é medido em metros quadrados, falando sempre no sistema internacional, e ele deve ser ortogonal à superfície da espira. Estou sempre imaginando aqui uma espira circular. Ele, vamos dizer assim, ele é perpendicular à espira, tá bom? Perpendicular é uma palavra que não cabe bem, a gente usa ortogonal. Perpendicular é uma reta e outra reta, né? 90 graus, tal. Mas não faz mal, se falar perpendicular ou normal. Ele é sempre perpendicular à espira. O campo, ele está aqui do jeito que nós desenhamos para ficar bonitinho, horizontal. dA é perpendicular à superfície de área A. Aqui devia ser a minúsculo, com crase, né? E aqui devia ser a área, ó, a superfície de área azão. Mas não faz mal. E o ponto na equação representa produto escalar, isso aqui a gente já sabe. Produto escalar, nós sabemos que é o primeiro vetor, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo que eles formam. A propósito, só por curiosidade ou para lembrar, o produto escalar, ele é comutativo. Se você fizer B escalar dA, ou dA escalar B, dá a mesma coisa, viu? Ah, professor, mas aí muda a orientação. Não, 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 não. Produto escalar é a ordem, não importa, não altera o produto. Agora, como é que eu faço uma integral dessas? Uma integral dessas, você precisa conhecer alguma coisa. Bom, vamos lá. O fluxo volta a ser integral de B de A cosseno de θ. Se o campo B é paralelo ao dA, o θ é zero. E quanto vale o cosseno de zero, pessoal? 1. Logo, paralelo fica simplesmente B vezes dA. Aqui seria o B vezes dA. Às vezes a integral desaparece. Uniforme. Qual é a unidade de fluxo magnético? Vocês não precisam nem saber isso aqui. Sabe por quê? Porque, ó, vocês podem dizer que fluxo magnético é Tesla vezes metro quadrado. Mas existe uma outra unidade de fluxo que vocês vão ver já já. Ah, vamos aproveitar, vai. B vezes dA. Tesla, não é Tesla por metro quadrado, hein? Tesla por metro quadrado seria Tesla dividido por metro quadrado. Tesla metro quadrado é o que nós chamamos de Weber. A gente tem a tendência de usar sempre letra U por causa do inglês. Ah, o W em inglês é U, Budweiser. Bom, Weber. Não vamos falar em cerveja agora, está frio. Ah, uma coisa, voltando aqui. Se essa espira estivesse com a sua superfície paralela aqui, ó, ao campo, quando ela está paralela, perpendicular ao campo, isto aqui é paralelo a isso aqui. O ângulo é zero, então é máximo, né? O fluxo, é claro. Mas isso é só en passant aí, vai. Agora vamos ver... aquela força eletromotriz... Opa! Peraí. Acho que aqui é o melhor... Aqui. O módulo da força eletromotriz epsilon, a gente costuma representar pela letra epsilon, a induzida. Não é como aquela da pilha, que é letra E. Campo elétrico também é letra E, mas campo elétrico é vetor. Quando a gente pegava uma pilha lá nas nossas correntes contínuas,
a gente chamava a força eletromotriz, a voltagem da pilha de E. É epsilon, nós usamos a letra epsilon. E às vezes põe até um Mzinho aqui, porque eletromotriz. Bom, induzida em uma espira condutora, ela é igual à taxa de variação com o tempo do fluxo magnético que atravessa a espira. Agora, matemática é muito fácil entender isso. O que é taxa de variação com o tempo? Por exemplo, ds/dt. Pode ser ΔS sobre ΔT. É velocidade média. Ok? Aquela força eletromotriz induzida, primeiro, ela não é localizada, ela não está aqui, ó, nesse pedacinho, como se fosse uma bateria. É como se tivesse uma bateria aqui. Mas cuidado, bateria gera força eletromotriz constante. Tá bom? Ela é a derivada do fluxo em relação ao tempo. Isto aqui, esquece o sinal, se chama lei de Faraday. O Faraday não entendia muito de derivados, como eu já falei, ele não era lá muito matemático, então, mas ele tinha uma intuição que era uma coisa, né? E esse sinal de menos, professor? Bom, Sol de Φ dt é a lei de Faraday. Aí teve um outro, Newman, que descobriu uma coisa e colocou esse sinal de menos na frente. Vamos pensar um pouco em velocidade. Quando vocês calculam velocidade instantânea, ds/dt, a velocidade é derivada de s em relação a t. Ok? Ok. A velocidade ela pode ser positiva ou negativa. Isto é, o corpo pode... Uma partícula, um corpo se movimentando numa reta horizontal, pode ter sua velocidade para a direita ou para a esquerda. Então, esse sinal aqui, você não tem, o V ds/dt, mas aqui você é obrigado a usar o sinal de menos. É o que vai te dar a orientação daquela tensão. Bom, pessoal, é o seguinte, eu já tinha falado, quanto mais rápido você enfiar ou tirar o ímã, maior vai ser isso aqui. Por quê? Porque se você enfiar esse ímã devagar, é como se fosse uma velocidade pequena. Esquece o sinal. Uma velocidade pequena. Isso aqui é um ds, isso aqui é um dt, ΔS sobre ΔT, é muito lento. Agora, se você rápido, a velocidade se torna maior. Então, isto aqui vai depender de como o fluxo varia com o tempo. O sinal negativo indica que E é oposto à variação do fluxo. Bom, isto aqui se chama bobina. Agora sim é bobina. O que é a bobina? Bobina é uma espiral, uma espira enrolada várias vezes. Olha, aqui, vamos começar daqui. Ó. Você tem essa primeira volta da espira, vem até aqui. Ok? Depois tem a segunda volta. Quantas voltas tem essa espira? Eu sei lá, eu nunca contei. 10, vai, vamos chutar 10. Cada espira produz a sua corrente particular. Quer dizer, como se for, vamos supor, aqui, você empurrando o ímã, dá 1 ampere. Se você tiver 2 espiras nessa bobina, vai dar 2 amperes. Se você tiver 3, vai dar 3 amperes. 4 amperes. Se é 10, você tem que multiplicar, então, aquele fluxo lá, derivada, por N. Então, veja que se você movimentar aqui o ímã muito rapidamente, isto aqui vai ser grande. Você já tem uma bela... Aqui. Você já tem uma bela de uma tensão, uma voltagem aí.
Se você fizer o mesmo tipo de movimento, mesma rapidez, nessa bobina, você vai ter 10 vezes mais aquela. É como se tivesse 10 baterias em série. Ah, professor, se eu pegar uma de 100, não, mas depende da rapidez. Se você largar o ímã aqui dentro, não vai fazer nada. Por quê? Porque o fluxo não varia. Ok? Ok. Isso que pode assustar um pouco. Agora, para saber o sentido da corrente induzida. A corrente induzida em uma espira tem sentido tal que o campo magnético produzida pela corrente se opõe ao campo magnético que induz a corrente. Isso aqui a gente vai ter que acostumar. A corrente induzida, ela tem um sentido tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe ao campo magnético que induz. Deixa eu explicar. O campo magnético, ele produz uma corrente. Corrente, numa espira, num fio, a corrente, ela gera um outro campo magnético. Vocês concordam? Só a corrente já gera um campo magnético. Não sei se vocês estão entendendo. Eu vou repetir. Vamos com calma. Uma corrente gera um campo magnético. Tá bom? Então, quando você usa um ímã para gerar corrente na espira, essa corrente ela é sacana. Ela vai girar um campo magnético, ela gera um outro que se opõe àquele campo magnético do ímã. Isso quer dizer que as coisas não funcionam como a gente gostaria que funcionasse. Eu vou dar um exemplo. Eu costumo dizer que a natureza nunca dá nada de graça. Como não, professor? Eu subo no telhado da minha casa, eu jogo uma telha lá de cima, vamos dizer, eu quebro alguma coisa lá embaixo, uso a telha para quebrar. Sim, eu não fiz força nenhuma, praticamente não, mas alguém teve que fazer força para levar aquela telha até lá. Tijolo, qualquer coisa assim. Muito bom. Professor, boa noite. Boa noite. Pode É, perguntar. deixa eu só fazer uma pergunta, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que a força magnética ela é inversamente proporcional? É isso que quer dizer? Não, não. Aqui nós estamos discutindo apenas o sentido. Deixa eu terminar essa explicação, vamos ver se você compreende melhor. Você pôs um ímã dentro de uma espira, ele gerou uma corrente. Essa corrente, ela gera um campo contrário ao aumento do fluxo do campo induzido. Em outras palavras, é o seguinte, você tem uma espira e você vai enfiar um ímã lá dentro dessa espira. Quando você vai enfiar o ímã, quando você está enfiando o ímã dentro da espira, vai surgir uma corrente, não sei se é para lá ou para cá, não interessa. Você vai ter que fazer força, porque tem alguma coisa que impede a entrada do ímã. Faz força contra, a natureza sempre trabalha contra a gente, você sabe, né? Bom, aí você fala, eu enfio o ímã na espira e aparece uma força que me impede. Eu enfio ele lá para gerar corrente. Mas eu tenho que gastar energia de algum lugar. Tenho que retirar energia para enfiar esse ímã. Então, eu não vou lutar contra a natureza, eu vou lutar a favor. Eu vou tirar o ímã da espira. A hora que você tira o ímã da espira, a espira puxa o ímã para dentro. Você percebeu que você vai ter que tirar força de algum lugar ou potência de algum lugar para fazer isso? Coloca, tira, coloca, tira. Você tem uma corrente para lá e para cá. Mas para você fazer a entrada do ímã, você tem que fazer força. Quando você vai tirar o ímã, você tem que fazer outra força. Então,
Aí você para, fala, então eu vou deixar o ímã parado, a corrente desaparece. Então, a corrente induzida é que gera um campo que se opõe à variação daquele campo indutor. O linguajar é meio complicado. A regra da mão direita é a seguinte: isso aqui, ó, é o campo induzido pela corrente. A corrente circulando numa espira, você lembra como é? Você põe os dedos da mão direita apoiado na espira, o seu polegar aponta para o campo. Então, você vê aqui, ó, você dá um golpe de karatê nessa. Aqui é um golpe de karatê, né? Agora, aqui, a corrente, ó, ela está girando assim, o campo vai ser sempre no sentido da regra da mão direita, tá bom? Não importa se a corrente está indo assim ou assim. Olha aqui, o polegar aponta para cima, o polegar aponta para baixo. Isto aqui é o campo da corrente induzida. Porque se não tivesse a corrente aqui, ó, não tem campo. Ela induz uma corrente. Bom, isso aqui se chama, ó, dφ/dt, é fluxo. É como se fosse água atravessando a bobina. Vamos devagar, não se preocupem com isso que depois nós vamos entender. Aqui foi feita uma gracinha só para vocês terem uma ideia. Nós não vamos trabalhar com indutância. Vocês já aprenderam na Física 3 o que é uma indutância, provavelmente não lembram, mas a indutância é aquele N-φB que vocês viram lá atrás, dividido pela corrente. Mas isso não interessa, isso não vai entrar. O símbolo de um indutor é isso aqui. Indutância é uma coisa. Indutor é outra. Indutor é aquela peça que você compra. É como resistor e resistência. Resistor é aquilo que você vai lá na loja e fala, eu quero um resistor. Queimou o resistor do meu chuveiro. Não fala que queimou a resistência, porque resistência não queima. Resistência é uma unidade. Eu quero um resistor. O cara fala, pois não, doutor, de quanto? Eu quero um resistor de resistência 10 ohms. Se bem que agora que a gente sabe a diferença entre um e outro, a gente pode usar resistência ou resistor, tá bom? Aqui existem alguns tipos de indutores, tem os nomes, núcleo de ferro, ferrite, núcleo de ar, toroidal, isso aqui é laminado, toroide é, para vocês terem uma ideia, é uma figura geométrica, é a câmara de ar do pneu, tá bom? Professor, Sim, boa noite. boa noite. No caso, o motor elétrico também é um indutor, correto? Sim, Ah, então, lógico. perfeito. E ele gera corrente elétrica, né? Conforme você liga o motor, ele começa a gerar corrente elétrica que vai não só acender o farol, ligar o seu rádio, etc., etc., como vai também carregar a bateria. Mas como é que você... De onde vem essa energia? Vem da gasolina que você queima. Você tem que queimar a gasolina. Se você acende o farol, liga o rádio, mas não sei o quê, a luzinha interna, e liga o carregador, você vai consumir mais gasolina para manter tudo isso. Tá bom? Show. Se você deixar tudo ligado e não ligar o motor, você sabe o que acontece, né? Bateria pifa, ela reia, como se diz. Número de espiras, fluxo magnético, corrente elétrica. A unidade de L, essa coisa aqui, ó, é Henry. Chama Henry em homenagem a Joseph Henry, uma coisa assim. Não interessa quem foi o cidadão. Vocês já sabiam dessa unidade aqui? Vocês trabalharam lá no RLC? Tinha lá o milihenry e tal. Tem o microfarad, milifarad também para os capacitores, mas aqui não entra capacitor. Mas isso aqui vocês não precisam saber, não. Agora,
A gente pode ter essa indução magnética, pessoal, de duas maneiras. Isso é que é importante. Agora a coisa vai ficando um pouquinho mais fácil. Vocês lembram dessa fórmula aí, Fm é QV vetor B. Então, como é que você pode ter essa força eletromotriz induzida aí? Que vai aparecer. Se tem corrente, tem força, né? Tem um fio, passa uma corrente e vai aparecer uma força, aquele famoso IL vetor B, que nós já vimos. Bom, você pode variar o campo magnético B, como eu já falei, enfia o ímã, tira o ímã, pode até passar o ímã perto. É assim que funciona em Itaipu. Não só em Itaipu, todas as usinas hidroelétricas, termoelétricas, tal, elas geram corrente elétrica, sim. A termoelétrica você tem que queimar combustível. Na hidrelétrica, você fala de graça, mas se não chover lá na represa, ferra tudo, né? Alguma coisa está girando perto de um campo magnético, é uma espira, só que não é uma espira, são milhares de espiras, vai, não vamos afastar muito da coisa. Ou você varia o campo magnético B, aproximando ou afastando o ímã, ou você varia a área atravessada pelo campo B. Tá bom? Porque o fluxo, vocês viram lá, ele é B vezes A. Vamos esquecer o produto escalar e vamos esquecer o âmbito. B vezes A. Você pode variar o B, como pode variar o A. Variar o B é tranquilo. O que significa variar a área, professor? É aumentar ou diminuir a área atravessada pelo campo magnético. Você tem um campo magnético fixo. Campo magnético ele é representado, quando ele é perpendicular à tela, ele é assim, aqui, está vendo essa setinha aqui, essa cruzinha? Ele está entrando na tela. Quando é uma bolinha e um pontinho, é que ele está saindo da tela. Essa setinha aqui representa o vetor, é uma flecha, não é que nem, por exemplo, essa velocidade que está horizontal, está no plano da lousa. Se aqui ele está entrando na lousa, é o penacho da flecha. Quando você olha a ponta de um vetor, é aquela bolinha que eu falei, é como se fosse a ponta da flecha que vai entrar no seu olho. Então, nós temos aqui, ó, aqui geralmente a gente põe essa cruzinha aqui dentro de uma bolinha. Ou põe bolinha em todos, o que dá muito trabalho, ou então você põe aqui uma região de campo magnético, desenha só um vetor. Vamos lá. Variar campo magnético é tranquilo. Agora, vamos ver o que acontece quando eu vario a área atravessada por esses vetores. Eu tenho 8 vetores aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos eles entrando na tela. Esse X aqui é X de distância, viu, pessoal? É um Xzinho, começa aqui e vai até aqui. Não devia usar isso aqui, porque confunde com isso aqui. Isso aqui é distância, devia ser minúsculo. Bom, mas nós temos aqui um vetor nesse espaço aqui, ó. Eu tenho 8 linhas de vetor, vamos dizer assim. Um vetor campo magnético aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E a gente puxa uma espira por essa região de campo. Puxa com uma velocidade, pode ser constante ou variável. Vamos imaginar velocidade constante, uns 10 metros por segundo. Quando esta área está toda imersa no campo, ela não cabe aqui nesse campo, esse campo devia ser maior. Mas se ela estiver toda imersa no campo, não vai aparecer corrente. Só vai aparecer corrente se a área atravessada por aquele campo aumentar ou diminuir. No nosso exemplo aqui, vocês concordam que com esta velocidade, a área
atravessada pelo campo está diminuindo? Olha, quando este lado da espira estiver bem aqui, a espira está todinha no campo. O campo está todinho dentro da espira. Puxou um pouquinho fora da região de campo, já começa a aparecer a corrente elétrica. Quanto maior a velocidade, maior a corrente elétrica I. E por que a gente está pondo a corrente elétrica nesse sentido? Agora deixa eu explicar. Vamos discutir o sentido da corrente elétrica. O que é que está acontecendo com a área atravessada pelo campo elétrico? Professor, ela está diminuindo. Quando estava aqui, ó, inteirinha, pegava 2. Devia desenhar, fazer 2 vezes esse desenho. Ela pegando tudo, depois pegando metade, 3 desenhos, uma totalmente fora. Está diminuindo. Se está diminuindo, essa corrente elétrica no fio, ela não quer que diminua esse campo. Ela fala, não, cara, você é grande, você está diminuindo o fluxo. O que está diminuindo é o fluxo, não o campo magnético, hein? Ela vai aumentar esse fluxo aqui. Se por acaso estivesse entrando, está aumentando o fluxo. Em vez de passar só essa linha vertical, está passando essa e mais essa. Ela vai trabalhar contra. Vamos explicar o que é isso? Vamos lá. Está diminuindo esse campo, tá? O número de linhas que está passando aqui é cada vez menor, porque está indo para lá, daqui a pouco não tem nada desse campo dentro da espira. Vai aparecer um campo magnético aqui na espira que vai fazer aumentar esse campo. Ela não quer que diminua também, ela não quer que aumenta. Se é grande, você vai continuar grande, eu vou te ajudar. Se é pequeno, eu vou te aumentar. Então, vejam bem. Ó, como está diminuindo, vai aparecer uma corrente elétrica para cá. Vamos examinar aqui primeiro. Olha só, pessoal, não está diminuindo o número de linhas de campo dentro dessa área, porque ela está indo para lá? Então, vai aparecer uma corrente elétrica aqui. Vou examinar primeiro aqui. Se examinar aqui, já sei aqui, aqui, aqui. Vai tentar aumentar. Para aumentar, nós temos que colocar os dedos da mão direita no sentido do aumento do campo. Esse campo aqui é fixo, ó, pessoal. Esse aqui, todos esses campos dão um campo que a gente chama de B. Esse, mas esse, mas esse, a gente chama de B. Como está diminuindo o número de vetores aqui, a corrente elétrica que vai circular aqui tende a aumentar o número de linhas de campo. Então, ela deve subir. Ponham os dedos da mão direita, olha, no sentido do aumento do campo. Os dedos da mão direita devem bater na tela. O polegar fica para cima. Ou então, se vocês... vou chutar então a corrente. Vai aparecer uma corrente. Põe o polegar para cima. Aqui, nesse lado da espira. A corrente indo para cima, olhem que ela gera um campo que vai aumentar aquele lá. Por quê? Porque aquele pobrezinho está diminuindo. Então, ela fala assim, eu vou te ajudar. Ela aumenta. Se tivesse entrando o número de esse campo, que as linhas de campo, não esse campo, estaria aumentando. A corrente seria para baixo. Põe o polegar aqui, ó, para baixo, nesse lado da espira. Bom, mas vamos examinar esse aqui. Vocês concordam que está diminuindo o número de linhas de campo aqui nessa área? Tá. Eram 8, quando ela entrou, 8 não, 6, né? 1, 2, 3, 4, eram só 4, essas duas estão fora. Bom, não importa. 4, agora só tem 2, está diminuindo. Então, a corrente vai subir para aumentar. Então, já que você descobriu o sentido, um deles, aqui, 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 tá.
Se você puser ao contrário, a velocidade, a corrente vai circular para lá. Tá bom? Tá. Agora vem a força. E essa força que aparece aqui? Vocês lembram daquela fórmula Fm é I, L, vetor B? I, L, vetor B. I é a corrente I. L, essa fórmula vai aparecer num dos próximos slides. Então, a corrente I está aqui. O L tem o mesmo sentido da corrente naquele ramo. Por exemplo, o L aqui é um vetor que começa aqui e termina aqui. O L aqui, ó, pessoal, aqui não tem campo. Mas o L aqui, ó, tem corrente. É daqui para cá. É sempre no sentido da corrente. Então, vamos pegar este L. É o mesmo sentido da corrente sempre, no fio. L vetor B. Ponha os dedos da mão direita no sentido de L. Fecha a mão no sentido de B. Você tem que fechar os dedos na tela. Vai aparecer aquela força IL vetor B para cima. Ah, professor, quer dizer que esta espira vai ser puxada para cima. Calma. Agora vamos ver, a corrente está aqui. Ah, mas aqui não tem campo, não importa. Olha, I descendo, L é de cima para baixo, vetor B, olha a setinha do B que está desenhada lá. Aqui não existe força, porque não tem campo. Aqui tem campo ainda, então vamos lá. Tem corrente, mas aqui não tem força porque não tem campo. F3, a corrente vem daqui para cá, da direita para a esquerda. Então, o L também vem. Se vocês puserem os dedos da mão direita aqui, ó, no sentido dessa corrente, ou desse L, e fecharem a mão no sentido do B, a força vai estar para baixo. Ó. I, L, esquece o I. L, daqui para cá. Vetor B, vetor isso, o polegar vai indicar que tem uma força aqui. Agora, olha que coisa curiosa. O I é o mesmo em toda a espira. O campo aqui, ó, é o mesmo que para esse pedaço aqui. Este pedaço é igual a este. Então, esta força para cima, esta força para baixo. Esta força anula esta. Essa espira, digamos, ela não tem movimento na vertical. Agora, vamos examinar essa parte aqui. Tem campo aqui? Tem campo variando aqui. L é de baixo para cima. L, vetor B. Ponha as mãos, bate a mão em cima da tela, os dedos apontando no sentido de L. Fecha no sentido desse B aqui, que é o variável aqui. Conclusão? A força vai estar para cá. É por isso que eu falei, quando você tenta tirar, aqui eu estou mexendo com a espira, não estou mexendo com o campo. O efeito seria o mesmo se a espira tivesse parada e eu pego esse campo aqui, ó, o B, está lá fora, e puxo para cá. É tudo igual. Agora, se você puxa para cá, vai aparecer uma força que trabalha contra você. Ah, então eu vou voltar essa espira para dentro. Eu vou ter uma corrente, só que no sentido contrário. A força aqui, ó, vai aparecer para cá, nesse fio, enquanto esse não entrar, né? Nesse fio vai ter a força para cá. Quando você empurra, ele te empurra. Quando você puxa, ele te puxa. Então, não adianta você tentar entrar em acordo com ele. Agora a gente vai... L é o comprimento do fio. Então, você tem 4 fios aqui. Aqui não tem B, então não tem força. Aqui tem força, essas duas se anulam e nós temos força aqui. Vamos calcular o fluxo que está aparecendo aqui. O fluxo é B vezes A. A área está dentro do campo. Ó, o desenho foi feito aqui. É esta área aqui que a gente tem que contar.
É naquele instante. Como é que eu calculo esta área aqui? Não é L vezes L vezes L vezes... Não, desculpa, L vezes L. Não. O L é só aqui, ó. Aqui anula, não precisa calcular nada. Vezes X, L vezes X, é a área variável. Vamos derivar isto aqui? Vamos. O L é constante. Este B é constante. O X é variável. Então, quando você deriva em relação ao tempo, esquece o sinal. É BL, derivada, né? Derivada de BLX. Então, fica menos BDL, as constantes saem fora da derivada. Da mesma maneira que sai fora de uma integral, também sai fora da derivada. Você vai ficar só com dx dt. Dx dt, desde a primeira série do segundo grau, lá a gente aprende que é velocidade. Essa força eletromotriz é BLV, um sinal trocado. Muito bom. Constante, constante, constante. Ah, professor, e se isto aqui também estiver variando? Bom, aí é problemático, tá bom? Naquele instante, aquela velocidade, se aumentar, isso aqui vai aumentar também. Bom. Sentido da força, polaridade. Aqui dá uma formulinha. Se o φ diminui menor que zero, o epsilon, eu disse, se tem corrente, é como se tivesse uma força eletromotriz, tá bom? Como se tivesse uma pilha lá. Só que é uma pilha que aparece, você para o movimento, ela some. Aí você traz para dentro da espira novamente o ímã, ela aparece sentido contrário, ela é sempre contra o movimento. Mas vamos passar direto. Como é que você calcula essa corrente induzida? Um fio, ele deve ter uma resistência, não tem? Ele é um resistor. Pode ser pequena, pode ser grande. Corrente seria esse epsilon dividido por E. Então, a corrente vai ser sempre BLV sobre R. Depois eu vou dar uma dica melhor para vocês, depois se estiverem familiarizados, vai ser mais fácil achar esse sentido aí. Na figura, já expliquei, F2, F3, só sobra o F1, então essa corrente I, a força que atua no fio é I, L vetor B. A força L vetor B é seno de 90, né? Porque o L e o B formam um ângulo reto, ó. L e esse vetor B formam um ângulo reto, então, substituindo na corrente, fica B2L2V sobre R. Isso aqui é constante, isto é constante, isso aqui é constante, muito bom. E dá para calcular a potência. Oba, quer dizer que essa corrente gera potência? Gera. Então, eu posso acender uma lâmpada, ligar um radinho? Pode. Como eu falei, Itaipu trabalha assim. Vamos fazer um cálculo, nós já estamos quase no final. Deixa eu ver que horas termina essa aula. É 8 e... Não. Opa, peraí, estou olhando errado aqui. Vai até 8h25. Opa, eu que estou. Imagina aquela bobina circular. Chamo a atenção de vocês para que bobina circular tem uma área que é πr². Ela tem 75 voltas. Pode até esquecer isso e depois multiplicar por 75. Tem 35 milímetros de raio, pegadinha. Cuidado, trabalhem sempre no MKS. Está em milímetro, está em centímetro, não se esqueça. Tem o seu eixo paralelo a um campo magnético espacialmente uniforme. Esse campo é constante. O módulo do campo varia a uma taxa constante de 18 a 43 militesla. Cuidado, não é metro Tesla, hein? Se fosse metro Tesla, a gente escreveria TM, costuma-se pôr o M no final. Newton vezes metro é Joule, ok? Agora,
Newton vezes metro. Você põe metro vezes Newton, provavelmente alguém vai interpretar que é milijoule. Muito cuidado com essas. Isso aqui é 240 milissegundos, não é metro segundo, não. Ele quer só a força eletromotriz induzida na bobina durante esse intervalo de tempo. Muito bom. Aí. Ele varia de 18, aqui ele arredondou para 19, que besteira. Não, 18 militesla é 18, 10 a menos 3 tesla, mas isso aqui é perdoável. 43, tá? 240 milissegundos. Aqui, vocês acostumando, não precisa nem mexer em mili. Vocês vão ver por quê. Vamos calcular primeiro o dB/dt. O dB/dt é... O que é dB? É delta B, é o B final menos B inicial. Delta T é T final menos T inicial. Isto aqui, ó, T final menos inicial, é sempre positivo. Agora, nós poderíamos estar com ele variando de 43 para 18. Começa com 43 e vai para 18. 18 seria o final. Aí, isso aqui pode ser positivo, negativo ou nulo. Se o final é 43, o inicial também, não tem, a variação do fluxo é zero, aí não tem força eletromotriz induzida. Vamos lá. 43 vezes 10 a menos 3, dividido por 240, 10 a menos 3, menos zero. O tempo inicial é zero, né? Pessoal, por que não precisava usar 10 a menos 3? Vocês estão vendo que 10 a menos 3 aqui em cima cancela com esse de baixo? A gente podia pôr 43 militesla menos 18 militesla, quanto dá? Sei lá, 43 menos 18. Dá tanto, militesla. E aqui é milissegundo. O mili de cima com o mili de baixo cancela. Mas isso é questão de gosto. Por via das dúvidas, faço assim. Bom, aqui foi encontrado, não sei se foi arredondado ou não, 0, olha aqui, ó. Isso aqui é Tesla. Isso é segundo, é Tesla por segundo. Isso aqui é uma variação bem grande, viu, para campo magnético. Ok? Agora, vamos calcular o fluxo. O fluxo é B vezes πr ao quadrado. Só que esse R é o raio, viu, pessoal? Não é resistência. E depois, o epsilon, o que é? O fluxo é isso aqui. Professor, você pode dar uma explicadinha no último slide, por favor? Que eu não consegui entender muito. Vamos. Olha aqui. O fluxo inicial, desculpe, o módulo do campo não é 18 militesla? O final não é 43 militesla? Quanto tempo demorou para passar de 18 para 43 militesla? 240 milissegundos. Pensa nisto aqui, ó, no campo, como se fosse espaço. O espaço variou de 18 metros a 43 metros, em 240 segundos. Como é que você calcula a velocidade? É ds e dt, ó. ds, dt. Só que não precisamos de derivada aqui. É delta S sobre delta T. Então, delta B é este menos esse, dividido por isso aqui. Está um pouco mais claro? Pensa como se fosse espaço, o campo. Toda vez que você for fazer a variação do campo em relação ao tempo, você faz isso, é ds e dt. Tem muita semelhança, podia ser dv dt também, aí tem questão de gosto. Seria metro por segundo, olha que bacana. Consegui entender agora, consegui. É só você repetir isso umas 2, 3 vezes. Esse problema foi tirado de um livro, porque ele é muito simplesinho, ele explica bem. Agora, vamos fazer o cálculo da força eletromotriz. Opa!
O epsilon é a derivada dessa coisa aqui. Só que tem 75 voltas. Então, para calcular a força eletromotriz, você não pode só derivar o campo. Você tem que multiplicar pelo número de espiras. Por isso que é bom ter um número muito grande de espiras, porque vai aumentar essa voltagem aqui. Esquece o sinal de menos. dφb dt. Ó, dφb. Mas o φ é B vezes A. Vamos derivar isso aqui. O R, raio, é constante. O π é constante. Isto aqui, ó, não é constante. Ele está variando. Porque passou de 18 para 43 militesla. Está aumentando. Conclusão. Professor, esse aí é a velocidade angular? Não. Aqui não é velocidade angular, não. Nós vamos pegar o próximo exercício, que é com velocidade angular. Tá bom? Show. Aliás, não é nem velocidade. Bom, vamos esperar chegar lá, senão eu atropelo as coisas. É uma espira que está, digamos, subindo ou descendo, uma coisa assim. Mas não é ela não é que ela está subindo ou descendo, ela está móvel, ela se move, o módulo do campo é que varia. Então, vamos ver. N dφ dt. Vamos derivar isto aqui. O R é constante, o π é constante, o B é que está variando, né? Está variando com o tempo. Então, quando eu for fazer isto aqui, o π sai para fora da derivada, é como se fosse integral, hein? Na integral e na derivada as constantes vão para fora. O N já está lá, tem que pegar o dB dt. Agora, eu conheço o N, é 75, o π é 3, né? O raio é 35 milímetros, a gente tem que reduzir a metros. Eu faço essa continha e pego aquela que eu já calculei no anterior, que é o 0,10. Muito bom. Aí, vamos fazer a continha. O dB dt é 0,10, substituindo, fazendo essa conta, nós não vamos fazer, eu acho que deve estar certo, menos 0,030 volts. O engenheiro não gosta muito disso, né? O engenheiro não gosta de 0,0. O engenheiro gosta de milivolt, picovolt, milissegundo, picosegundo. Então, um módulo, 0,030 volts, 30 milivolts. Ok? Isso vai induzir uma corrente. Agora, considere o eixo da bobina vertical. Essa bobina, ela é uma espira circular. O eixo dela é vertical. O eixo que passa pelo centro dela, ela é vertical. Desculpem. O eixo da bobina é vertical. A bobina é horizontal. Imagine uma bobina, um anel em cima da mesa, o eixo dele é vertical. Ok? Para cima. Para um observador localizado acima da bobina, o sentido da força induzida é horário ou anti-horário? Vamos ver. Senhores, aquele campo que estava lá, a corrente elétrica vai tentar aumentar aquele campo, lembram? Ele estava diminuindo, então vai tentar... Esquece essa parte de matemática aqui. Ela vai tentar aumentar aquele campo. Então, essa corrente elétrica... Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o campo B que está aumentando, desculpem, está aumentando. Então, vai aparecer uma corrente que vai tentar diminuir esse campo. A força eletromotriz deve ser esta aqui, ó, que vai aparecer. Por quê? Se você puser os dedos lá na força eletromotriz, no sentido dos dedos da mão direita, o polegar vai ficar contra aquele campo que está aumentando.
E a corrente elétrica, ela vai circular sempre no sentido disto aqui. Vocês vão ver o que é sentido disto aqui. Chama condição de gerador. Mas vamos lá. Imagine a corrente elétrica circulando aqui, ó. Ela vai gerar um campo magnético que vai apontar para baixo. O seu polegar vai enfiar na tela, vai tentar contrariar o aumento daquele campo lá, na espira, tá bom? Nós vamos ver isso aqui várias vezes, pessoal. Vamos ver esse probleminha aqui, que esse aqui é mais importante. Depois a gente responde as perguntas. Determinar a força eletromotriz induzida, a resistência de 250 ohms, não existe. Enfim, o fio se movimenta com resistência desprezível, não tem atrito, tal. Vocês podem imaginar isso aqui em cima de uma mesa. Olha, esse fio aqui, ele vai lá. Isso aqui é um fio infinito, tá bom? Você põe uma barrinha aqui e o que vai deslizar é a barra. Fio deslizante. Então, porque se você não tiver essa barra, não tem corrente. A corrente vem aqui, vai fechar onde, né? Então, é essa barra metálica, provavelmente, né? Senão não teria corrente. Determinar a força eletromotriz e a corrente a seguir com um fio deslizante, o comprimento desse fio, esse comprimento. Isso aqui não interessa, isso aqui é X, é variável. O B é meio Tesla, a velocidade é 1,6 metros por segundo, a resistência R é 250 ohms. É claro que aumentando o comprimento desse fio, essa resistência deve variar, mas varia muito pouco. Só aqui, logo no comecinho, né? Se você fizer isso, você pega aí 2.500 quilômetros, aí a resistência desse fio se torna infinita. O I, a corrente que circula aqui, é o epsilon sobre R. E o epsilon, pessoal, ele tem uma fórmula que é L é BLV. Eu vou dar uma fórmula aqui para vocês não esquecerem mais. LVB, Legião da Boa Vontade. Tá ok? Bom, então, o epsilon é a legião da boa vontade. Por enquanto, vamos esquecer o sinal de menos. A velocidade aqui está fazendo o quê? Está vendo esse campo aqui que é constante, ele vale meio Tesla? Ele tem um monte de linhas de força aqui. Se por acaso a velocidade é para a direita, esta área está aumentando ou diminuindo? Essa área está aumentando. Então, vai aparecer aqui uma corrente que vai provocar um campo, a induzida, um campo que se opõe ao aumento desse aqui. Vocês podem imaginar, isso aqui agora é a dica, como se fosse uma janela. Nós estamos na parte de dentro do quarto, tá bom? E está entrando chuva lá de fora para dentro. Nós estamos aqui, na frente da tela. Ora, esta área aqui, sendo fixa, se fosse fixa, estaria entrando quantos pingos aqui? Entra um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Você fala, 1.000 pingos por segundo. Se você aumenta essa área, vai passar para 1.100 pingos por segundo, que é constante. 1.200, 1.300, 2.000, 3.000, 4.000. Ora, a corrente elétrica aqui, ela se opõe ao aumento desse número de pingos que entra pela sua janela. Ela fala, oba, o número de pingos está aumentando, o fluxo da água está aumentando. Eu vou fazer esse fluxo diminuir. Como é que ela faz? Ela tem que criar um campo que aponta para baixo, contra a tela. Ora, contra a tela, pessoal, se você enfiar o polegar na tela, você vai ver que só tem um jeito.
Enfiando o polegar na tela, os dedos da mão direita estão no sentido horário. Esta corrente vai gerar um campo que se opõe ao aumento desse, hein? Não é esse campo aqui que está gerando essa corrente. O que está gerando a corrente é a velocidade que causa o aumento do campo. Se você, por exemplo, fecha a janela, você vem até a metade, oba, agora estou recebendo só 500 pingos por segundo. Mas aí vai aparecer uma corrente que vai tentar aumentar, ela quer manter aquele 1000. Então, ela vai dobrar o número de pingos. Está entrando 500, ela gera mais 500. E assim por diante. A corrente só cria um campo que se opõe à variação daquele original. Então, vamos lá. É BLV. Se você fizer a conta esquecendo o sinal, nós já sabemos o sinal da corrente, isso, 450 vezes 1, dá 0,36 volts. Pouquinho. E, ó, a velocidade também é pequena, a resistência, quanto que ele deu de resistência? 250, né? Ah, a resistência vai entrar agora. Como é que se calcula a corrente num circuito? Ah, bom, aqui é a coisa mais fácil do mundo, né? Olha, esse V aqui ele é constante. O que está variando é isso, hein? O fluxo seria aquele, o L vezes o V vezes esse dB/dt aqui. Mas o B é constante, então nós temos que mexer com a área. É L vezes X, que vai dar aquela área. Então, velocidade, força eletromotriz, 0,36. Depois vocês podem conferir isso aqui. Como é que se calcula a corrente? Lei de Ohm, epsilon dividido por F, 0,36, deve dar isso aí. Acho que sim. Se a conta foi arredondada, não sei. 1,4, 10 a menos 3 amperes, ou como vocês gostam, miliampere. E nós vamos mexer nisso. Numa próxima aula, nós vamos fazer uma espira girando num campo magnético constante, um B. É isso que se faz lá em Itaipu. Tem um campo fixo e alguém gira essa espira 60 vezes por segundo. Quer dizer, num segundo ela dá 60 voltas completa. Por isso que gera uma corrente de 60 Hz. Em outras usinas pode ser 50. Geralmente o é 650. Aqui fica um aviso, se um dia vocês forem para fora do Brasil e comprarem um aparelho fabricado lá, eu vou levar esse aparelho para minha casa. Lá é muito caro. Vejam se é 60 Hz. A tensão geralmente é 127, 110, 220, né? Não é nem 110, é 127, mas isso não importa. É 120 ou 210 no mundo todo. Agora, a frequência é importante, senão ele não vai funcionar direito. Muito bom. Aqui, livro Halliday Resnick, para quem quer procurar. Keller, Getz e não sei quem mais, Scove, tem o Tipler e o Mosca. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Muito bom, pessoal. Estamos quase aqui em cima da hora. Eu sei que assustou um pouco, mas mantenham a calma. Fiquem tranquilos que vocês vão ver que a coisa vai ficando mais fácil de absorver. Alguma pergunta? Caso contrário, eu posso encerrar a aula e agradecer a presença de vocês. Professor, a gente vai usar Kirchhoff? Pode falar. A gente vai usar as leis de Kirchhoff para fazer algum cálculo? Vamos. A somatória das tensões numa malha é igual a zero. Entendi. Isso. Porque assim a gente também pode, se quiser, né, calcular potência, todas essas coisas. Porque o que é que gera a Itaipu? Itaipu gera potência elétrica.
E potência elétrica, geração, né? Potência elétrica é a coisa mais fácil de transportar. Porque se você pusesse uma rodinha lá, uma outra roda que gira um eixo, que gira uma outra roda, que gira outro eixo, para movimentar aqui o seu liquidificador, etc., ou gerar corrente elétrica. Não, Deus me livre, a perda é 100%. Então, Itaipu gera potência elétrica, e potência elétrica é fácil de ser transportada. E a potência elétrica, corrente elétrica, vamos falar em corrente elétrica, a corrente alternada ela é muito fácil de você aumentar a tensão produzida por ela, a voltagem. É por isso que existem esses fios com corrente de alta tensão. O cara esbarra lá e ele morre. Agora, a sua casa funciona de 110 e 220. Se entrar 100 mil volts na sua casa, Deus me livre, você leva um choque, você desaparece, você desintegra. Por isso que existem aqueles transformadores. Para você transformar corrente contínua, aumentar a tensão na corrente contínua ou diminuir, é complicado. Para você aumentar ou diminuir na corrente elétrica, aumentar ou diminuir a tensão. É a coisa mais simples do mundo. Tem um negócio chamado transformador que ou aumenta ou diminui. Tá bom? De vez em quando eles queimam, dá um estouro, vem o pessoal da Enel e troca. Mas nós vamos trabalhar ainda com isso aí. Pode ficar tranquilo. Professor, Sim. tem alguma forma da gente ter acesso a esse material? Digo, dos seus slides? Olha, Para material de estudo? deixa eu ver. Aqui tem um... Está no começo. Opa. O material estará disponível nesse www.fabiolaribeiro.xyz. Eu creio que ela tem esse material, sim. Ah, certo. Tá Ok, bom? obrigado. Se não tiver, depois a gente coloca aí para vocês. A gente disponibiliza. Ok, boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite e uma boa semana para vocês todos. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado Valeu, vocês igualmente. pela presença.